Estamos de volta com a série Educação Novos Rumos. Hoje falamos sobre o futuro da educação no Brasil. Com a gente o sociólogo César Calegari, membro do Conselho Nacional de Educação, Lisete Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP, a educadora Guiomar Namo de Mello, membro do Conselho Estadual de Educação, e Luiz Carlos de Menezes, físico e também membro do Conselho Estadual de Educação. E já que nós estamos aqui falando de futuro, vamos direto para a nossa plateia, que os jovens já estão pensando para frente, não é isso, Laís? Exatamente, porque o futuro já está batendo as portas dele. É o caso do Gustavo, que está no 2º ano do ensino médio. Então, uma pergunta para fazer para a gente. Qual é, Gustavo? Eu queria saber se o mercado de trabalho ele já está preparado para receber esse jovem, sabendo do índice de desemprego no Brasil. O mercado de trabalho está preparado para absorver esse jovem? A maneira como, em geral, talvez não seja o seu caso, mas na maior parte dos jovens brasileiros que iniciam a sua atividade já profissional, eles têm deficiências formativas que o próprio mercado de trabalho se ressente. Tudo isso para nos dar a seguinte situação, né? Seja em termos de formação profissional, seja a formação básica do ensino médio, não interessa só ter diploma, só concluir o ensino médio ou só entrar numa faculdade, tem que ter qualidade. O mundo de hoje exige competência, qualidade, uma visão aberta, capacidade crítica, e é isso que nós precisamos transformar a nossa educação. E a gente não pode esquecer que uma parte das pessoas que estão desempregadas hoje, não todos, mas uma parte, ela está desempregada também porque ela não tem o perfil de formação necessário para os poucos empregos que existem. Né? Então, nós não podemos nunca esquecer disso, isso é um fenômeno global. Não é só brasileiro, ele tá mais sério no Brasil por causa da nossa crise econômica, mas isso praticamente aconteceu em vários lugares do mundo. Veja-se nos Estados Unidos, onde lá o cordão da ferrugem, que são das indústrias metalúrgicas que sempre sustentaram a economia americana, o emprego de lá migrou para a China. Quer dizer, esse é um caminho que não tem volta, nós temos que rever inclusive, as competências profissionais, as habilidades, os conhecimentos, os direitos de aprendizagem têm que ser melhor traduzidos para preparar esse jovem para entrar nesse mercado. O mercado daqui para frente não está para peixe, não. Precisa saber, precisa estar preparado. Professora. Eu acho que falta uma discussão nesse pedaço, que é o seguinte, por suposto, o capitalismo disse que era o sistema que realmente daria emprego a todos. Ele já recolheu essa divisa e falou, bom, pensando melhor, não é bem assim. Então, acho que nós temos que pensar que sociedade brasileira e mundial nós queremos. Para onde que nós estamos caminhando e, portanto, que tipo de cidadão nós queremos ser para nós, para os nossos filhos, para os que virão. Eu acho que não pode se considerar que o que está dado é o que é, e o mundo vai ter um monte de desempregado, porque não interessa a um pequeno grupo que fica cada vez mais rico no mundo, tá certo? Contra a totalidade da população mundial. Então, em nome do nosso futuro, do futuro seu de jovens, até discutir que sociedade nós queremos e ajudar a construir possibilidades diferentes do que da exploração que nós temos hoje. Professor. Há uma parte desse desemprego no mundo e no Brasil que eu diria não é conjuntural, é estrutural. É estrutural em que medida? A automação, a informatização, a mecanização no sentido geral, substituiu toda a base do sistema produtivo que era simplesmente repetitivo ou braçal. Portanto, esse desemprego estrutural demanda, e é verdade, sim, um repensar da vida social e econômica. Ora, a relação Estado-mercado está mal resolvida aqui no mundo. Esses novos nacionalismos xenofóbicos que estão aparecendo sinalizam coisas perigosas. Portanto, eu acho que é essencial à nossa juventude um repensar das formas cooperativas de ação. A escola competitiva, quem passa na frente e deixa os outros para trás, tem que dar lugar a uma escola cooperativa do pensar conjunto do futuro individual e coletivo. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu sei que vocês vão dizer assim para mim logo de cara, mas não dá para resumir tudo em uma única questão, mas assim mesmo eu vou lançar o desafio, que é o seguinte, falamos muito aqui da reforma, da medida provisória. Se os nossos congressistas estivessem aqui diante dos senhores e vocês tivessem que apontar uma única questão, olha, se atende lá a linha tal da medida provisória, preste atenção nisso, repense isso. Que ponto seria esse, Calegari?
desvincular a Base Nacional Curricular Comum do Ensino Médio desse micro pedaço de 1.200 horas, como a medida provisória está propondo. Acho que isso é um equívoco que pode ser corrigido. Um ponto, Guilmar. Olha, eu inclusive já fiz essa sugestão e essa emenda, então eu me sinto muito à vontade. Primeiro, que sejam 3.000 horas para todos os alunos. De 2.400 para 3.000. De 2.400 para 3.000 horas, que é coisa que São Paulo já tem 3.000 horas. Minas Gerais já tem 3.000 horas. Goiás já tem 3.000 horas. Tem vários estados que já dão 3.000 horas para o ensino médio público, né? Exceto o noturno, que é um problema diferente, mas o diurno tem 3.000 horas. A outra coisa que eu falaria, junto com isso, ao mesmo tempo, é faça dos itinerários formativos uma parte desenvolvida da Base Nacional Comum, que é isto que de fato vai acontecer. Eu pergunto aos alunos, você no terceiro ano, tem matéria que você gostaria de se aprofundar e outras que você não está interessado? É verdade, isso acontece com todo mundo. Algumas matérias a gente gosta mais, outras menos. É um pouco isto que vai ser feito. E eu digo também aos pais, quer dizer, existe hoje uma oportunidade de que os seus filhos venham a fazer escolhas, de que ele seja dono do seu destino e que ele possa ter autonomia sobre a formação dele. Isto é uma coisa que está sendo aberta agora e nós temos que aproveitar. Professora. Eu diria, simplesmente, vote contra a medida provisória. Esse é o recado? Sim. Professor Luiz Carlos. Curiosamente, vou falar de outro assunto que é do sentido da cultura escolar. Nós temos uma cultura escolar da sociedade industrial, como se estudante fosse para ser processado. Você põe 40 numa sala porque é mais barato. Essa ideia tem que ser superada. Escola tem que ser espaço de participação. Aprende a falar quem fala, aprende a argumentar quem argumenta, aprende a enfrentar problemas quem enfrenta problemas e a fazer proposição quem as faz. Então, acabar com a ideia da escola da passividade. Isso tem a ver com uma metodologia, com uma cultura que não se muda por decreto, mas é por aí que nós vamos chegar na escola do futuro. Para encerrar, então, que papel temos cada um de nós, cidadãos, para cobrar, para ir atrás do país, da educação que nós queremos de fato, como cidadão que vai além da nossa profissão, como educadores, professores ou estudantes, como cidadão? Bom, nenhum de nós pode ficar conformado, né? Nós temos que... Tem uma velha passagem, né, no Graciliano Ramos que fala o seguinte: é melhor quem luta com as mãos do que quem abandona as mãos para trás. Guilmar. Eu acho que entre esses cidadãos eu queria me dirigir principalmente aos adultos que têm filhos, que têm parentes na escola. Quer dizer, é verdade que o capitalismo sempre precisou de desemprego estrutural. Então, nunca o capitalismo prometeu emprego para todo mundo. Mas não é o capitalismo que está em jogo hoje. O capitalismo já se reinventou. Está aí uma economia criativa, o empreendedorismo, a sustentabilidade, vão existir outras maneiras de organização, inclusive das relações econômicas. Talvez essa capacidade de reinvenção do capitalismo seja o mais importante. Então, eu diria para todos os que têm alguma relação com a escola, que vocês prestem atenção e tornem os seus filhos protagonistas da sua própria formação. Que eles analisem o que eles gostam e façam as suas escolhas. Professora. Vou citar aqui Paulo Freire, que me ensinou muito e particularmente para dizer: construa hoje a sociedade diferente que você quer ver amanhã, dentro de uma proposta da luta pelos sonhos possíveis. Então, eu sugeriria que vocês alunos, vocês professores que estão aqui, começassem a discutir já na escola de vocês, no âmbito de vocês, a própria medida provisória para ver em cada escola quais são as sugestões de mudança que podem ser feitas e comece a aplicar as mudanças amanhã. Eu penso numa escola do futuro que eu desejo e que vejo acontecer em alguns lugares com um duplo sentido. Uma escola que olha o mundo como problema seu
e apresente aos jovens o mundo como problema, e uma coletividade que vê a escola como problema dela. Não é simplesmente uma coisa do governo, quer dizer, que vá lá, meta a mão, meta a bronca e participe. Então, as boas escolas que eu conheço hoje têm esse duplo sentido. Apresenta o mundo como problema e convida e tem a comunidade como parte da sua ação. É o que nós esperamos, é o que esperamos aqui com esse debate. Agradeço muito a participação de todos, que enriqueceram muito aqui a nossa conversa, propondo soluções, apresentando os desafios e com opiniões diferentes, sim, que é isso que enriquece a nossa conversa. E a série de programas especiais sobre os rumos da educação no Brasil termina aqui. Nós agradecemos muito a participação dos nossos especialistas, professores e estudantes que nos ajudaram a pensar desafios e propuseram aqui soluções para melhorar a qualidade do ensino em nosso país. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até a próxima.